A disponibilidade dos recursos hídricos é proveniente do ciclo da água, que vai das águas da chuva, à formação de rios, lagos, mares, infiltração no solo, depois evaporam e retornam em forma de chuva. Primeiro processo: evaporação. Quando os raios solares aquecem a água do oceano, dos rios, dos lagos e de outros corpos de água, ela se transforma em vapor, que sobe na atmosfera. Segundo processo: condensação. O vapor de água esfria e se transforma em pequenas gotas de água ou cristais de gelo. Terceiro processo: precipitação. Por fim, ocorre a liberação da água das nuvens em forma de chuva, neve ou granizo. A água liberada pode voltar a compor os rios, os lagos e os oceanos, pode se infiltrar no solo ou escoar pela superfície. E o ciclo reinicia. A vegetação é também um elemento fundamental no ciclo hidrológico. A água da chuva retida nos galhos e nas folhas, uma parte evapora ainda nas folhas, outra escorre pela planta e pode carregar os nutrientes que vêm da decomposição de materiais orgânicos, como fezes dos animais, que vão fertilizar o solo. A quantidade de vegetação em um ambiente pode influenciar a quantidade de água que o solo absorve. Por exemplo, quando chove em áreas em que a vegetação é mais densa, o impacto da chuva no solo é reduzido, o que possibilita maior infiltração e absorção de água. Quando chove nos espaços rurais, o solo tem maior cobertura vegetal, a infiltração também ocorre sem muita dificuldade. No entanto, em áreas de relevo inclinado e sem vegetação, a entrada da água no solo pode deixá-lo encharcado. Quando isso acontece, aumenta a probabilidade de haver deslizamentos de terra. O espaço urbano se caracteriza por uma quantidade menor de vegetação e maior quantidade de construções e espaços impermeáveis, como ruas e avenidas asfaltadas. Assim, quando chove nas cidades, há certa dificuldade para a água se infiltrar no solo, provocando alagamentos. Um corpo de água ou corpo hídrico é qualquer curso ou reservatório de água, podem ser grandes ou pequenos, pode ser natural, córregos, rios e oceanos, ou artificial, represas. Eles também fornecem hábitat para uma ampla variedade de plantas e animais aquáticos. Hidrografia é o estudo e a descrição das características físicas das águas do planeta. Os estudos hidrográficos mostram que aproximadamente 97,5% da água existente no mundo é salgada, não podemos consumir direto, nem usar na agricultura. A água doce representa uma pequena parte de toda a porção aquática, aproximadamente 2,5%. O maior problema é que grande parte dessa água doce é de difícil acesso, porque está localizada sob o solo, ou nas calotas e geleiras. Toda a porção de água, localizada abaixo da superfície, é denominada água subterrânea, que são mantidas pela infiltração das águas das chuvas ou do derretimento de neve. Essas águas penetram no solo e podem ficar armazenadas em diferentes profundidades. As cacimbas ou cisternas são poços construídos sem o auxílio de equipamentos, pois a água subterrânea está a poucos metros da superfície. Quando a água da precipitação atinge as camadas profundas do subsolo, ela penetra os espaços vazios, chamados de poros, e as rachaduras das rochas. A área constituída por diferentes formações rochosas, na qual todos os poros e rachaduras estão completamente preenchidos pela água, denomina-se zona saturada. Já o limite entre a zona não saturada e a zona saturada é conhecido como nível freático ou zona freática. Os poços artesianos são construídos com o uso de equipamentos específicos para perfurar rochas, porque as águas subterrâneas se encontram em maiores profundidades. Aquíferos são grandes reservatórios de águas subterrâneas, armazenadas em porções da crosta terrestre, constituídas de rochas permeáveis. São fontes significativas de água doce, principalmente em regiões áridas, semiáridas ou regiões cujas águas da superfície estão impróprias para consumo. O Brasil tem duas das maiores reservas de água subterrânea do mundo, o Aquífero Guarani, que, além do país, estende-se pelo Paraguai, Argentina e Uruguai, e o Aquífero Alter do Chão, localizado na região norte do Brasil. A água pode escorrer superficialmente e formar rio, que é uma grande corrente natural de água doce fluindo em uma direção, desde as áreas mais altas do relevo até as mais baixas, e pode desaguar no oceano, no mar, em um lago ou em outro rio. O trajeto das águas de um rio é guiado pelo relevo. Assim, eles podem ser classificados de acordo com as características predominantes dos locais por onde passam. Rios de Planalto. Característica:
percorrem áreas mais elevadas, como os planaltos, e, em razão disso, seu fluxo de água é mais forte. Rios de planície. Característica: percorrem áreas mais baixas e planas do relevo. Rios perenes são os rios cujo nível das águas até varia dependendo da época do ano, mas o fluxo de água é constante e nunca secam. Rios intermitentes ou temporários são os rios cujas águas correm apenas durante a época de chuvas e ficam secos no período de chuvas escassas. A nascente é onde a água de um rio surge pela primeira vez na superfície da terra. É o ponto inicial da trajetória da sua água. Em áreas rochosas, as nascentes podem ser formadas de cavernas subterrâneas que se enchem de água, que pode fluir por entre as rochas antes de emergir na superfície na forma de rio. Em áreas de alta altitude, como montanhas ou planaltos, a nascente pode ser formada pela água da chuva ou do derretimento da neve, que se acumula e escorre pela superfície até se tornar pequenos riachos. Em áreas planas, as nascentes podem ser provenientes de lençóis freáticos que se encontram próximos à superfície e emergem da terra em pequenos córregos que, ao se unirem, formam um rio. Leito é o espaço ocupado pelas águas de um rio, ou seja, a parte do terreno coberta pelas águas de um rio. Margem são faixas de terra próximas que limitam o leito do rio, margem direita e margem esquerda. Para a definição das margens é preciso considerar o sentido em que as águas do rio correm e se posicionar de costas para sua nascente. Os afluentes ou tributários são rios, riachos e córregos, que se juntam e despejam suas águas em um rio principal, aumentando, assim, o seu fluxo de água. A foz do rio é a parte final de seu curso, é onde ele deságua, no oceano, em um lago ou em outro corpo de água. Forma-se no local um estuário ou delta, dependendo das características do terreno e da quantidade de sedimentos transportados pelo rio. A foz em estuário é formada em uma região de costa baixa e plana, o que permite a entrada da água do mar, misturando água doce com a água salgada, formando um ambiente com características únicas de salinidade e temperatura. A foz em delta é formada em uma região de costa irregular e com grande quantidade de sedimentos, onde a água do rio se divide em vários braços, constituindo um delta com várias ilhas e canais. A foz mista combina características da foz estuário e delta. Ocorre em áreas de costa baixa e plana, com grande quantidade de sedimentos transportados pelo rio. As águas do rio se dividem em diversos braços, mas também permite a entrada da água salgada do mar. O regime pluvial ocorre quando a maior parte da água que alimenta o rio vem das chuvas, que são frequentes e bem distribuídas durante o ano. Costumam ter um fluxo de água constante ao longo do ano. Regiões com clima tropical ou equatorial, exemplo, o Rio São Francisco, cujo nasce na Serra da Canastra, Minas Gerais e sua foz é no Oceano Atlântico. O regime nival é caracterizado pelo derretimento de neve e gelo, acumulados durante o inverno, que alimentam o rio. São rios encontrados em regiões com clima frio, como as montanhas. Costumam ter um fluxo de água mais intenso durante a temporada de derretimento, na primavera e no verão, exemplo, Rio Colorado, nos Estados Unidos, quando derrete a neve nas montanhas rochosas aumenta a quantidade de água nele. Já o regime misto é uma combinação dos dois anteriores, em que tanto as chuvas quanto o derretimento de neve e gelo contribuem para o volume de água do rio. Comum em regiões temperadas, como a Europa e a América do Norte. Exemplo, Rio Ganges, na Índia, alimentado tanto pelas chuvas quanto pelo derretimento de neve das montanhas do Himalaia. Analise a seguir a imagem de uma bacia hidrográfica para entender seus componentes. Montante, quando falamos do rio em direção à nascente. Jusante, quando falamos do rio em direção à foz. Drenagem é o ponto final dos rios, ou seja, onde suas águas são lançadas. Drenagem arreica é aquela em que a bacia não tem uma saída para o mar ou outro corpo externo. Ocorre em regiões áridas e semiáridas, suas águas se acumulam em lagos temporários ou na superfície do solo. Exemplo, o Mar Cáspio é o maior corpo de água continental. Drenagem exorreica é aquela em que a água flui em direção ao mar aberto, como no caso das bacias dos rios São Francisco e do Amazonas. Drenagem endorreica é um tipo de drenagem em que a água flui para dentro da bacia hidrográfica, sem saída para o mar ou para outro corpo de água externo. Nesse tipo, a água pode se acumular em lagos, lagoas, pântanos ou se infiltrar no solo. A água acumulada pode evaporar ou ser usada para irrigação.
Exemplo: o Mar do Aral é na verdade um lago de água salgada. Drenagem criptorreica é aquela em que a água flui em espaços abaixo da superfície visível. Comum em regiões onde a água se infiltra no solo calcário e forma rios subterrâneos. Essas regiões levam o nome de kársticas. Exemplo: Rio Angélica, Goiás, Brasil. O relevo é extremamente importante para as bacias hidrográficas. As partes mais elevadas do relevo formam uma linha imaginária, chamada divisor de águas, que separa as bacias. O relevo é extremamente importante, suas características orientam o escoamento da água na superfície e delimitam a separação entre as diferentes bacias. Partes mais elevadas do relevo formam uma linha imaginária, chamada divisor de águas, que separa as bacias. Em regiões montanhosas, as bacias hidrográficas tendem a ser mais estreitas e profundas, com rios mais rápidos e encaixados em vales estreitos. Em regiões planas, as bacias hidrográficas tendem a ser amplas, com rios mais lentos e meandrosos, ou seja, repletos de curvas. As plantas que crescem dentro de um rio têm o papel de despoluição, alimentação e habitat. As que crescem nas margens e proteção evitam o deslizamento de porções de terra para dentro dele. São chamadas de mata ciliar, referência aos cílios, que protegem os nossos olhos. Quando a mata ciliar é retirada e acontecem as chuvas, a camada superficial do solo sofre o processo de erosão, desmoronando e depositando no fundo do rio os sedimentos trazidos pela enxurrada. Isso é chamado de assoreamento. Quando ele ocorre, o rio torna-se mais raso, o que altera seu equilíbrio natural, dificultando a circulação da água e, consequentemente, prejudicando a natureza à sua volta. Ei pessoal, bora para o quiz?